Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Kalel, esse é o Papo Direto e Reto, uma forma de compartilhar, sem enrolação, corte ou edição, as coisas de coração para coração. Bora para a palavra então. Hoje o versículo que a gente vai falar a respeito de Deuteronômio 11, do 26 ao 28, que fala o seguinte: Vede que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedeceres aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno, mas a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, desviando-vos do caminho que hoje vos ordeno para seguir outros deuses que ninguém vos apresentou. Qual é o tema de hoje? Estamos caminhando para a bênção ou para a maldição? O primeiro ponto que a gente tem que falar e entender a respeito disso é que Deus revela claramente o que a gente deve ou não deve fazer na sua palavra. Como assim, Kalel? Deus me diz exatamente até mesmo a roupa que eu preciso vestir? Não, ele não fala qual é a roupa que você tem que usar todos os dias. Mas o que eu quero dizer com isso é que todas as decisões importantes ou que verdadeiramente levam a consequências boas ou más são instruídas na palavra de Deus. O que a gente pode entender por parte disso? É que basicamente a Bíblia me inspira a eu tomar todas as atitudes necessárias e me instrui em tudo aquilo quanto é necessário para que eu possa ter uma vida digna, não somente diante dos homens, mas uma vida que verdadeiramente toca o coração de Deus. 2 Timóteo 3, 16 ou 17 fala: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia nos fala, nos instrui, a palavra de Deus nos mostra perfeitamente o caminho que a gente precisa seguir. Às vezes ela não vai apontar os detalhes, porque algumas coisas não são tão importantes assim. E que a gente tem liberdade para tomar algumas escolhas, dependendo do que for, como a roupa do dia a dia. Cara, Deus nos diz claramente que a gente deve andar de um modo decente. Ou seja, eu não vou colocar uma sunga para mim ir para o culto. O que isso significa? Que Deus botou um certo parâmetro, mas não quer dizer que eu preciso me ajoelhar diante do meu guarda-roupa e pedir: Deus, qual é a roupa que eu preciso hoje para o culto? Quantos centímetros a minha manga tem que ficar do meu cotovelo? Sei lá, qualquer coisa nesse sentido, cara. Deus nos dá claramente aquilo que Ele quer que nós façamos. E as coisas que são menos claras têm menos importância. Tem menos importância no quesito de que a gente tem uma certa liberdade de escolha para isso, desde que esteja dentro de fato daquilo que ele claramente está dizendo para nós fazermos. O primeiro ponto, depois que a gente entende isso, é o caminho da obediência é um caminho que leva para a liberdade. Tiago 1,25 fala: Aquele que, porém, que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Cara, tudo que Deus claramente está dizendo para você fazer vai te levar para a bênção, vai te levar para a liberdade. Então, todas as vezes que você pensar assim, cara, é difícil obedecer, mano, é só resultado bom. E vai ser difícil também um dia você olhar para trás e falar assim, cara, por que eu não obedeci antes? Então por que você não obedece agora? Já que vai ser difícil das duas formas, né? O que eu quero te falar a respeito disso, irmão, é que verdadeiramente Deus escolheu nos abençoar, cara. Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Ele fala claramente, cara, como você tem que andar para que Deus possa te abençoar. Sim, Deus quer te abençoar, irmão. Não é teologia da prosperidade, mas Deus é um Deus de bênção. Cara, só tu ver o ministério de Jesus. Um ministério totalmente frutífero. Um ministério que verdadeiramente era rico. Não somente de frutos espirituais, mas de frutos materiais também. Onde ele passava, pessoas doavam coisas para ele. Pessoas verdadeiramente eram tocadas pelo ministério dele e ele era amparado por mulheres da alta classe naquelas épocas. O que eu estou querendo te dizer com isso, irmão, é que Deus escolheu te dar um caminho que vai levar não somente a bonança material, mas uma bonança, um caminho que verdadeiramente vai dar frutos em todas as áreas da tua vida. E isso está disponível. E isso está muito claro nas Escrituras. Mas essa é a questão. A gente não tem meio termo com Deus. A gente não tem que ficar ali, eu vou escolher se eu quero andar por esse caminho. Cara, se tu for por outro caminho que não esse, vai ser um caminho que verdadeiramente vai ser cheio de espinhos, cara. Porque Gálatas 6:7 nos diz:
Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A gente não deixa de semear. A gente semeia coisa boa ou coisa ruim o tempo inteiro. Não existe meio termo com Deus. A palavra é muito clara. Ou você obedece ou desobedece. Se a gente voltar de volta para o texto, vai falar aqui no versículo 27. A bênção é para se você obedecer e a maldição é se você não obedecer. Então, passividade mediante atitudes ativas para que você possa, de fato, obedecer a Deus também é considerado o quê? Desobediência, irmão. Você deixar de fazer também é desobediência, sabe? Então a gente tem que se posicionar nesse sentido e entender verdadeiramente que a gente não pode ficar andando como se fosse inconsequente a nossa vida, sabe? Ficar esperando as coisas acontecerem. A palavra também fala pra gente que se a gente fica olhando o céu a todo momento, a gente em nenhum momento vai escolher semear. Cara, não espera o momento certo para fazer o que é certo. Faz aquilo que é certo, independente do momento. E uma coisa que eu queria deixar para que a gente pudesse refletir hoje é Oséias 4,6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Será que estamos nos esquecendo de obedecer a Deus e por isso não estamos podendo desfrutar de uma vida verdadeiramente rica e abundante em Deus? Senhor, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que todas essas palavras, Senhor, possam cair no nosso coração, para verdadeiramente nós entendermos que o Senhor é bom. Eu oro em nome de Jesus para que todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs possam se voltar para a Tua palavra, para a Tua lei que leva à liberdade. Se por acaso está alguém cativo, Senhor, se por acaso está alguém que verdadeiramente está precisando da Tua interferência, que ela possa ver que o Senhor pode instruir ela totalmente a sair do lugar que ela está, sair do lugar de dores, sair de um lugar que verdadeiramente, Senhor, o Senhor não deseja que ela permaneça, Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que a Tua lei, a Tua palavra, a Tua liberdade, Senhor, possa ser totalmente, Senhor, inundada e arraigada nela, para que ela seja totalmente capacitada, Senhor, a Te obedecer. Eu oro por todos os meus irmãos e as minhas irmãs que estão vacilantes mediante a obediência, para que nós, como corpo, possamos priorizar, Senhor, em Te obedecer, em Te conhecer. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa vida possa ser abundante em obediência, para que nós possamos provar e ver que o Senhor é bom. Amém.